Sejam todos bem-vindos. Vamos dar audiência pública das contas da Prefeitura Municipal de Divinópolis, referente ao terceiro quadrimestre de 2022. E se realiza em cumprimento aos dispostos ao artigo, inciso 4 do artigo 9º da Lei Complementar de 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Peço ao secretário que leia o expediente do dia. Ofício interno número 003 de 2023, gabinete do vereador Diego Espino. Com os cordiais cumprimentos e respeitosos, venho, por meio deste, comunicar a ausência do vereador Diego Espino na reunião de prestação de contas do terceiro quadrimestre da Prefeitura Municipal de Divinópolis, a ser realizado no dia 27 de fevereiro de 2023, às 15 horas e 30 minutos, uma vez que o vereador está em viagem a Brasília, buscando recursos para o município. Ofício 056 de 2023, gabinete do vereador Eduardo Print Júnior. Assunto: justificativa ausência da reunião ordinária. Com meus cordiais cumprimentos, venho justificar minha ausência de prestação de contas da Senfaz no terceiro quadrimestre de 2022, a ser realizada nesta segunda-feira, 27 de 2 de 2023, devido à consulta médica. Vereador Eduardo Print Júnior. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, vereador Ademir Silva. Para dar sequência ao terceiro quadrimestre de 2022, passo a palavra ao secretário da Fazenda, o senhor Gabriel Vivas, para as suas exclamações. Uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui todos os vereadores presentes, vereador Ademir, Sael, Josafá, todos os demais também aqui que acompanham os nossos canais de comunicação da Câmara. Dizer que é uma alegria estar aqui novamente, dessa vez para prestarmos conta do terceiro quadrimestre de 2022, assim como preconiza o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, o objetivo dessa audiência, motivo de estarmos aqui hoje reunidos, é para abordar de forma resumida alguns aspectos da execução orçamentária Estava ligado. Não. Controle esse? Retomando, queria registrar a presença aqui também do Emerson, nosso diretor-geral de contabilidade do município, e da Flávia, nossa gerente de contabilidade. Emerson e Flávia, fique à vontade, qualquer colocação que vocês queiram fazer. Bom, o objetivo da nossa audiência pública aqui hoje é abordar de forma resumida alguns aspectos, considerados relevantes da execução financeira, orçamentária do município, do terceiro quadrimestre de 2022, também vamos trazer alguns números consolidados de todo o exercício. Alguns aspectos são importantes de se abordar, de se analisar nessa apresentação, nós vamos falar um pouco deles. Aqui está a legislação que nos orienta, na verdade, nos obriga a estar realizando, bem, vereador, essa prestação de contas. Está lá o dispositivo, é o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, comumente chamamos de Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, nós deveremos reunir e realizar o Executivo Municipal
essa prestação de contas na Câmara dos Vereadores. O que deve ser analisado aqui nos números que nós vamos trazer? Nós elaboramos aqui 4 pequenos itens resumidos. O primeiro deles, se a arrecadação das receitas ocorreu dentro do previsto, né? Aquilo que foi orçado para esse quadrimestre, para o exercício, de fato ocorreu? E se não ocorreu, quais foram as medidas que o Executivo tomou para manter o equilíbrio financeiro das contas públicas? As obras do município, elas estão ocorrendo como estava planejado? Né? Como que está o andamento das obras do município? Isso é importante também de ser analisado. Os percentuais mínimos exigidos lá na Constituição, artigo 212, que é os gastos com manutenção e desenvolvimento de ensino, MDE, e os gastos também com a saúde, ASP, que a gente chama de ações e serviços públicos em saúde. 25% na educação, 15% na saúde. E o gasto com o pessoal, se está dentro dos limites estabelecidos na lei, que é de 60% consolidado, 54% para o Executivo, 6% para os gastos com o pessoal da Câmara. Perfeitamente. O primeiro item que nós vamos passar aqui diz respeito à arrecadação, né? Ela ocorreu como estava previsto. Essa tabela está um comparativo das metas de arrecadação, aquilo que estava previsto na nossa lei orçamentária e o que de fato ocorreu durante. Aqui está bimestralmente e a gente pode observar também ao final do exercício. O primeiro bimestre, é importante, a gente observa uma queda grande na receita, perto do que estava previsto. Muito disso aqui ocorreu pelo adiamento do IPVA por parte do governo do Estado. Né? Geralmente, o IPVA iniciava-se o pagamento ali das prestações no mês de janeiro, fevereiro, né? Desde 2022, e esse ano também foi prorrogado para o mês de março. Né? E se o Estado prorroga isso, né, a gente tem uma queda de arrecadação também nos primeiros meses do ano, onde a gente pode observar ali o primeiro bimestre, vocês vão ver, teve uma baixa na arrecadação que foi recuperada nos bimestres seguintes. Bom, aqui está um comparativo também das metas de arrecadação por mês, bimestralmente e quadrimestralmente. Né? Então, a gente vê o resultado aí no terceiro quadrimestre, que é o que a gente está analisando e trazendo aqui os números. Né, a receita 113,14%. Importante, gente, sempre a gente frisar, quando fala de receita, esses números estão corretos, mas a análise ela pode ser mais aprofundada, por fonte de recurso. Né? O município hoje trabalha por fonte. Então, aqui estão uma somatória de todos os recursos, né, consolidados. Mas importante, né, é a gente estar analisando por fonte de recurso, para a gente observar o que pode ser feito, né, com cada uma dessas receitas. Análise, no que se refere ao acumulado do terceiro quadrimestre, isso aqui é uma análise daquela tabela, né, excetuando os meses de janeiro, fevereiro, agosto e outubro, os demais meses a arrecadação foram um pouco superior ao que estava projetado. No acumulado do quadrimestre, que foi o número ali final, que eu mostrei, 113,14%, foi 13,14% maior do que o previsto. E no acumulado anual, 11,5% maior do que o previsto. A gente pode observar ali no total geral, aquela última linha laranja. Perfeitamente. O percentual de participação por tipos de receita. O que são isso aqui? Os tipos de receita. Nós temos as receitas correntes e as receitas de capital. Então, aqui a gente trouxe, né, por cada uma dessas receitas, para vocês observarem. O que são as receitas correntes? Estão aqui discriminadas as linhas. São as receitas tributárias, né, frutos da nossa arrecadação própria de IPTU, ITBI, ISS-QN. Né, também se enquadra aqui nas receitas tributárias, o imposto de renda que a gente retém, né, que é um imposto de prerrogativa de arrecadação da União, mas a gente retém, né, e essas receitas ficam para o município, estão incluídas aqui também nas receitas tributárias. As receitas patrimoniais, por exemplo, são as receitas frutas do nosso patrimônio do município, né? Um eventual aluguel, né? Também as receitas de depósitos e investimentos bancários estão aqui também categorizadas nas receitas patrimoniais. Isso aqui para a gente dar uma luz na diferenciação dessas receitas entre as correntes e as de capital. O que são as receitas de capital, gente? São aquelas receitas que se arrecada para poder fazer investimento, para fazer despesa de capital.
O exemplo dessas receitas de capital são as operações de crédito, que é quando o município contrai algum financiamento, por exemplo, com uma instituição financeira. No ano passado, senhores, a Câmara aprovou um financiamento do município de R$1,5 milhão para a reforma, por exemplo, do museu. Foi um financiamento que foi feito com o BDMG, o Banco de Minas Gerais. Isso é uma receita de operação de crédito. Ela está categorizada ali, como receita de capital. Alienação de bens é quando o município aliena algum imóvel, por exemplo. É uma receita que está categorizada em alienação de bens, uma receita de capital. Então, dessa forma, a gente vê discriminada para a análise ficar um pouco melhor. O que a gente extrai daquela tabela? No que se refere à arrecadação até o terceiro quadrimestre, considerando que estava previsto, no que tange as receitas correntes, elas foram superiores à expectativa, foi arrecadado 15,73% acima do previsto. O que foi essa arrecadação a maior que teve? Em função de alta remuneração de depósitos bancários, que compõem as receitas patrimoniais, eu falei isso aqui um pouquinho, que são as receitas frutos da aplicação financeira dos recursos do município. Isso é uma receita patrimonial que teve um grande acréscimo, se a gente comparar com o que estava orçado, que, de fato, a consequência disso é esse acréscimo que teve nas receitas correntes. E também das regulares transferências correntes da União do Estado, FPM principalmente e ICMS. Importante estar ponderando aqui a gente fazer uma análise macroeconômica, gente. 2022 nós tivemos um período de uma inflação um pouco alta, fora do que estava previsto. Período onde a inflação é um pouco maior do que estava na meta, são períodos em que a arrecadação também é maior. Isso acontece. Quando a gente olha para as maiores arrecadações que tiveram na União, nos estados, são períodos de grandes inflações. O número fica maquiado. Por quê? Porque a base de cálculo de vários impostos aumenta, o valor do produto aumenta, consequentemente, os repasses também aumentam. O FPM, por exemplo, é uma receita do município, é um repasse que a União nos encaminha, fruto da arrecadação da União de imposto de renda e IPI. Quando a União arrecada mais imposto de renda e IPI, as transferências aos municípios são maiores. O mesmo ocorre com o ICMS, que é uma transferência do Estado. Aos municípios fica uma cota parte de 25%. O Estado arrecada mais, os repasses, eventualmente, são maiores. Bom, isso foi uma análise geral. No que se refere, no que se refere à arrecadação até o terceiro quadrimestre, agora das receitas de capital. Foram arrecadados no exercício apenas 75% do valor que estava previsto, representando um déficit de 10,8 milhões. Isso aqui, nós temos cada vez mais a nossa equipe de orçamento, planejamento, tentado melhorar as previsões das receitas de capital. Em geral, quando a gente olha para o orçamento e olha para o de fato arrecador, o problema sempre está nas receitas de capital. Então, a gente tem feito um trabalho para melhorar isso aqui. Vocês observam que, quando a gente compara com o que estava previsto, foi arrecadado apenas 75%. Por quê? Aqui nós trouxemos alguns pontos para explicar esses números. Primeiro, destaca-se como ponto positivo as transferências de recursos do Estado, onde foram arrecadados os valores correspondentes a 56% superior ao que estava previsto. Então, quando, por exemplo, vem uma transferência especial do Estado de Minas, é categorizado aqui, nessa linha que a gente demonstrou como transferência. Então, aqui a gente está destacando um ponto de uma arrecadação a maior. Fruto das emendas parlamentares em recursos para o SUS. Como ponto negativo, a não arrecadação do valor previsto de 6 milhões, referente à possível transferência de um convênio da União para melhoria e reformas no aeroporto regional de Divinópolis. Esse é um valor que está no nosso orçamento desde 2021, não estava só no orçamento de 2022, mas no de 2021 também estava previsto essa receita. Ela não ocorreu em 2021, ocorreu parcialmente em 2022 e tem uma previsão também agora para o exercício de 2023. Isso aqui é um convênio que vem sendo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município com o governo federal. Bom, agora nós vamos demonstrar uma análise das despesas, aquilo que estava orçado e o que foi, de fato, liquidado, para a gente realizar essa análise. E aqui está por órgão e por secretaria. Então, o primeiro deles ali está a Câmara Municipal.
A Câmara teve uma despesa fixada, atualizada, de 22.200.000, e aqui o número geral de despesa liquidada, 21. Isso representa 96% daquilo que estava previsto. E aqui está uma tabela com todas as secretarias do município. O gabinete do prefeito, por exemplo, teve uma despesa um pouco maior do que estava previsto, a Secretaria Municipal de Administração um pouco menor. Isso são os remanejamentos orçamentários, que é normal, é comum, ordinário, nós vamos realizando ao longo do exercício. O que a gente tem que observar? Duas coisas, na verdade, três. A gente olha para o orçamento, olha para a receita que está sendo, de fato, arrecadada no município, e o que é o correto? Realizar as liquidações das despesas quando tem receita em caixa. Isso é se fazer, isso é manter o equilíbrio econômico e financeiro do município. É dessa forma que a gente trabalha. Primeiro você planeja, orça, né? Mas o legislativo aprovou o orçamento. Outra coisa é o que de fato é arrecadado financeiro no município. E depois você faz a despesa dentro do que estava orçado e com o recurso financeiro disponível para que seja realizada. Então, aqui está por secretaria todas as liquidações, o valor global que foi feito por secretaria. Secretaria Municipal de Assistência Social, Educação, vocês podem observar, Secretaria Municipal de Fazenda. Os números são bem próximos, variam de 80% a 100%. Aqui é a continuação de todas as secretarias do município. E, por fim, a gente mostra ali também o nosso regime próprio de Previdência Social, o DIVPREV, que estava com uma despesa orçada de 113 milhões e finalizou com 120, um pouco maior do que estava previsto. O próximo quadro aqui é um comparativo de receita arrecadada com despesa liquidada. Aqui a gente mostrou o orçado, agora a gente vai mostrar a receita de fato realizada e as despesas que foram liquidadas. É uma análise mais aprofundada para a gente ver como está a situação financeira do município. Então, aqui está por mês, por bimestre e também por quadrimestre, onde vocês podem observar. O que nós estamos vendo ali em cada linha? Receita arrecadada e despesa liquidada. A despesa liquidada, gente, para ficar claro com o entendimento, é quando, de fato, cria-se a obrigação do município arcar com aquela despesa. A despesa pública tem as suas fases, né? Então, são 3 fases a despesa pública. A primeira delas é um empenhamento, né, quando a gente reserva no orçamento uma possível liquidação que vai ocorrer, se aquele contratado cumprir as suas obrigações. E quando ocorre a liquidação, é quando alguma pessoa confirmou que aquele bem foi entregue ou que o serviço foi prestado. Cria-se a obrigação no município, então, de pagar aquela despesa, que é a terceira fase de uma despesa pública. Então, aqui a gente vê por mês, por bimestre e por quadrimestre, uma análise da receita arrecadada e despesa liquidada. Queria que vocês observassem um número final entre o que foi arrecadado e a despesa liquidada. A gente observa uma proporção de 96,36%. Vamos partir para a análise. No primeiro e segundo quadrimestre foram liquidadas despesas frente ao arrecadado, que correspondem a 80% e 96%, respectivamente. Se analisarmos apenas o terceiro quadrimestre, as liquidações de despesas superam em 13,32% o valor arrecadado. Isso aqui é importante, essa análise, porque isso é comum em municípios, ao final do exercício, as receitas diminuírem e as despesas aumentarem. Então, você pode observar ali que nos meses finais do ano, as despesas superaram as receitas. Observem ali, por exemplo, ó, a partir do mês de setembro, com exceção de novembro, todos os meses foi superior a 100%. Então, isso é comum. Algumas receitas chegam mais no começo do exercício, a gente faz caixa, depois, no final do exercício, as receitas tendem a cair e as despesas tendem a aumentar, que a gente utiliza os recursos que nós arrecadamos no começo do exercício. Essa é a análise que precisa de ser feita. E com relação ao terceiro quadrimestre, né, ao quadrimestre que nós estamos falando aqui nessa prestação de contas, apesar dos valores mensais desse quadrimestre serem inferiores, no acumulado anual, a arrecadação foi superior às despesas liquidadas em 3,64%. Então, só no quadrimestre as despesas liquidadas foram maiores, mas no exercício todo elas foram um pouco menores. Perfeitamente. Aqui agora alguns demonstrativos fiscais para a gente analisar a situação fiscal do município de Divinópolis.
O primeiro deles é o demonstrativo da dívida consolidada líquida, né? Como está a dívida que a gente chama fundada do município, a dívida de longo prazo? A gente tem um saldo aí de dívida consolidada de 72,9 milhões de reais, que são dívidas frutos de operações de crédito, recursos que o município tomou com alguma instituição financeira, dívidas de alguma de um eventual parcelamento e renegociação de dívidas previdenciárias, como estão aqui previsto, algumas confissões de dívidas do município, são as nossas dívidas de longo prazo, que está na casa dos 72,9 milhões. Aqui, só para a gente discriminar o que é esse 72,9 milhões, quem o município de Divinópolis está devendo, quem são os nossos credores de longo prazo. Aqui está a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, que são os financiamentos do município. Aqui a gente observa, eu queria importante ponderar e tocar nesse assunto, que nós finalizamos os pagamentos de parcelamento que existiam com regime próprio de previdência social do município de Divinópolis, o DIVPREV. Eram alguns parcelamentos com juros altíssimos, atualizações monetárias altíssimas. O município realizou a total quitação desses 2 parcelamentos que existiam com o DIVPREV. Então, a gente vê que o saldo, a nossa dívida com o DIVPREV zerou. O município de Divinópolis não tem mais nenhuma dívida de longo prazo, perdão, o executivo não tem mais nenhuma dívida de longo prazo com o regime próprio de previdência social, mas tem com esses outros bancos. Com o Tribunal de Justiça, essa última linha aqui, são os precatórios do município, são as nossas dívidas fruto dos precatórios, a LTJ e também o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Os restos a pagar, quando a gente olha aqui para a Prefeitura, para a Câmara e para o DIVPREV. O saldo em 31/12, a gente observa que o município tinha 30 milhões, quando a gente olha para 2022, 8.757.000. A Câmara Municipal não teve saldo de restos a pagar, não houve, e o DIVPREV, um valor pouco significativo de R$ 696. Alguma ponderação, Emerson, Flávia? Tranquilo? Essa tela anterior do restos a pagar, que tem o saldo de 8 milhões final, é relativo ao saldo em 31 de dezembro de 2021, que era 30 milhões, e foram os pagos e cancelados no ano de 2022. Aí, nas posteriores, vai estar falando sobre o que foi inscrito em 22 para 23. Importante o Emerson tocar nesse assunto, gente. Ali tem uma coluna dos pagos e cancelados dentro do exercício 2022. Eram os restos a pagar de 21 que foi pago, e aqueles que foram cancelados. Ficou esse saldo de 8 milhões, e aqui a gente observa uma série histórica dos restos a pagar ao final do exercício. O que a gente observa? A Prefeitura, o Executivo, teve um acréscimo de restos a pagar ao final do exercício em 2022. Foi uma mudança que a Secretaria de Fazenda teve em alguns entendimentos, Obviamente, acompanhamos de perto todas essas inscrições em restos a pagar no município. Isso é um trabalho que a gente começa a fazer a partir de setembro, outubro, onde a gente já solta um decreto de fechamento de exercício. Os senhores podem visualizar esse decreto, onde a gente cria uma rotina completa para encerrar o exercício. Todo exercício a gente trabalha dessa forma, e acompanha também as inscrições do restos a pagar. O que são essas despesas, restos a pagar, gente? São aquelas despesas de exercício, por exemplo, agora de 2022, são despesas de 2022 que vão ser liquidadas ou pagas em 2023. São as despesas que a gente passa de um exercício para o outro. Essas são os que a gente chama de restos a pagar. Então, as inscrições, o saldo total, 36 milhões da Prefeitura, a Câmara 739 mil e o DIVPREV 0. Perfeito. Isso aqui é a análise das disponibilidades financeiras do município, onde a gente pode ver o que está aplicado, o que está em conta corrente de cada um dos órgãos do município. Prefeitura, Câmara e DIVPREV. Obviamente, o Instituto de Previdência tem recursos a maiores aplicados, que servem para suportar o ônus
né, da previdência dos servidores do município, né, onde a gente observa ali um valor alto de 542 milhões, que é normal, que é comum, para suportar as despesas previdenciárias do município. Receita corrente líquida, que é um importante indicador fiscal, ela que é utilizada para a gente analisar, fazer análise da nossa dívida, como foi demonstrado, também fazer análise do nosso gasto com o pessoal, vários parâmetros, vários indicadores fiscais, se utiliza a receita corrente líquida. O conceito dela está estabelecido lá no artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na hora que eu mostrar aqui na tabela como é sua composição, vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. E aqui também está o método de apuração. O que se soma na receita corrente, o que se deduz. Aqui está a tabela com o demonstrativo. A soma das nossas receitas todas correntes, né, as tributárias, de contribuições patrimoniais, aquelas receitas que eu mostrei numa das primeiras laudas da apresentação, aquilo que a gente deduz também está previsto aqui nas nossas linhas, e a gente chega ali na nossa receita corrente líquida, que finalizou em R$ 826.854.068. Tem alguns ajustes que se fazem para que a gente chegue no que está estabelecido na legislação, que é uma receita corrente líquida para cálculo de despesa com o pessoal, onde é deduzido ali algumas receitas que o município teve, que são as de transferências de emendas individuais da União e as transferências da União de emendas, as individuais e as de emendas. Se deduz, subtrai, e a gente chega nos 822 milhões, que é a receita corrente líquida ajustada para limite com o pessoal. Obras. Isso aqui, gente, são informações que a Secretaria de Fiscalização de Obras Públicas do município nos encaminha. Nós aqui apenas apresentamos, baseado nas informações que eles nos fornecem, de como que está o andamento das obras do município. São inúmeras frentes de obras que hoje o município de Divinópolis possui. Aqui tem uma tabela com os contratos, os processos licitatórios, a empresa que venceu aquele processo licitatório. Na última linha pode ser observado o percentual. O que é o percentual? É em que fase está aquela determinada obra. Então, ali vocês observam algumas que já estão concluídas, 100% a obra foi finalizada, e outras que estão em início, meio, fim. Ali está o percentual de andamento de cada obra, vocês podem observar naquela linha final. Eu vou passar por todas elas para vocês estarem observando. Um exemplo aqui de obra concluída, contratação de empresa para execução de obras de pavimentação no bairro Porto Velho, no município de Divinópolis. Uma obra que já está 100% concluída. E aqui são várias outras que a Secretaria nos encaminha para que a gente possa apresentar aqui hoje. Percentuais mínimos, gente. Comentei lá no começo que a gente tem alguns percentuais mínimos a cumprir. Gasto com ensino, que é os 25%, e o gasto com educação, né, com ensino, que é os 25%, e o gasto com saúde, que é os 15%. Esses percentuais mínimos foram cumpridos? É isso que nós temos que analisar nessas tabelas. Quando a gente olha para a saúde, que é os 15%, o município finalizou com uma despesa total de 28,78%, né, saúde de fato. Né, é a secretaria que possui a maior despesa do município, a maior parte do orçamento é para suportar as despesas da Secretaria de Saúde, então a gente observa aí um índice total de 28,78%. Aqui trouxemos dois asteriscos, duas observações para a análise ficar um pouco mais completa. Né? O primeiro asterisco aqui, a primeira observação, que é o valor correspondente aos cestos a pagar inscritos em 2021 sem disponibilidade financeira, mas que foram pagos em 22. Computa para o índice, para o exercício de 2022. E a segunda observação, o valor correspondente aos cestos a pagar inscritos em 22 que possuem disponibilidade financeira. Portanto, computam para o cálculo do índice em 2022. No somatório total, 137 milhões, que representa 28,78% do quê? Das receitas de impostos e transferências de impostos, que é a nossa base de cálculo, que a gente usa para realizar o índice.
Em paralelo aqui também os números da Secretaria de Educação, onde a gente tem que cumprir os 25% constitucional. Finalizamos o exercício com uma despesa de 133 milhões, que representou 27,22% do quê? Das receitas de impostos e transferências de impostos, cumprindo aqui nas duas situações, tanto na saúde quanto na educação, o que preconiza a nossa Constituição, lá no artigo 212. Aqui uma informação apenas gerencial, né, porque isso aqui ainda não foi estabelecido, normatizado por lei, é apenas gerenciar os gastos com o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, onde os senhores podem observar que foram gastos um total, valor aplicado de 14 milhões e meio, que representa 3% das receitas de impostos e transferências de impostos. Informação apenas que a gente gerencia. Aqui não tem nenhum pré-requisito estabelecido em lei para que se haja obrigação do município cumprir algum percentual. Gasto com pessoal estão dentro dos limites legais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui nós vamos trazer os números que fechamos o exercício 2022. Uma despesa bruta com pessoal de 465 milhões, ali dividido, pessoal ativo, pessoal inativo. E a gente observa a despesa líquida com o pessoal de 362 bilhões. E na apuração do cumprimento do limite legal, aqui só está a aplicação, a despesa. A apuração está nesse próximo slide. O que é feito o cálculo, o índice? Pega aquilo que foi gasto com o pessoal e divide pela nossa receita corrente líquida, que é aquela tabela que eu demonstrei anteriormente, 826 milhões, né? A apuração da receita corrente líquida. A gente chega na despesa total com o pessoal de 44,06%, dentro dos limites, né, estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui a gente finaliza, nós passamos por todos esses pontos, uma análise das receitas, das despesas liquidadas, dos percentuais mínimos, gasto com educação, obra. Fiquem à vontade para os senhores e senhoras perguntarem, algum questionamento, estamos aqui à disposição. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Demir? Periquito? Josafá? Tudo certo? Terminou? A Câmara agradece ao novo secretário, pessoal da Fazenda, né, também? Pessoal da Fazenda, aos vereadores, o público. E às 16h03 do dia 27 de fevereiro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrado a primeira audiência pública para a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Divinópolis, referente ao terceiro quadrimestre de 2022.